Olá, meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu quero saudar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Quero também dar um bem-vindo a você, meu caro irmão e irmã, que está nos assistindo hoje pela primeira vez. Muito obrigado por você estar nos assistindo neste momento e eu espero que esta aula te ajude a desenvolver a sua preleção em sala de aula. Eu quero agradecer a todos vocês e também, neste momento, dizer que no próximo domingo estaremos estudando sobre a lição número 12, a lição que trata sobre vivendo no Espírito. E isso quer dizer que estamos terminando o primeiro trimestre de 2023, no qual estudamos sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estamos ansiosos por estudar sobre os relacionamentos em família, que será o nosso próximo assunto no próximo trimestre. Mas ainda temos esta lição, Vivendo no Espírito, e temos a última lição, que foi intitulada pelo nosso comentarista como Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Tenho certeza que teremos aqui ainda nessas duas lições, ensinamentos preciosos para a nossa vida espiritual. Vamos então fazer uma oração ao nosso Deus e pedir que Ele nos ajude na ministração desta aula. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui neste canal para transmitir a teus filhos o conteúdo que será estudado no próximo domingo. Que o teu Espírito nos direcione em tudo o que iremos falar. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus, o teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula. Sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aos crentes de uma região chamada Galácia. Aos crentes da Galácia, Paulo escreveu uma carta porque a igreja estava sendo influenciada pelos judaizantes. Paulo então vai mostrar a necessidade dos crentes viver em espírito e não dar vazão à carne e às suas obras. Então, Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 22, o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São partes do fruto do Espírito, estas 9 partes. E é sempre recorrente esse assunto, sempre voltamos na escola dominical a falar sobre esse assunto, porque este assunto tem tudo a ver com o caráter cristão. Falar de fruto do Espírito é falar do caráter cristão. Todos nós, servos de Deus, devemos gerar este fruto, o fruto do Espírito em nós. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São virtudes inerentes à vida do cristão verdadeiro e, obviamente, do crente avivado. Um crente avivado é um crente que produz o fruto do Espírito. Prossigamos. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Esta é a nossa verdade prática. Repetindo, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Ser avivado é viver no Espírito, em outras palavras. Leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 25. Vamos então a esta leitura? Diz assim a palavra do Senhor: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Preste atenção, meu amado irmão, homicídios aparece nessa versão, mas em algumas versões não aparece a palavra homicídios. Prossigamos. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Prosseguindo, vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. Este é o segundo objetivo. E por último, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Vamos então à nossa introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Isso nós já aprendemos em lições anteriores também. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão. No dia que você se converte, começa a sua caminhada, a sua vida cristã, a sua nova vida em Cristo. E prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Por isso, é necessário andar no Espírito. Nós agora não andamos segundo o curso deste mundo. Nós agora não andamos segundo os que vivem vagueando, os que vivem sem rumo. Nós agora não somos mais ovelhas sem pastor. Agora nós temos um pastor, nós temos um guia, e este irá nos orientar, nos instruir. E para que a nossa caminhada seja uma caminhada de vitória, precisamos andar no Espírito e, como disse Paulo, também viver no Espírito. Fazer desta comunhão com Deus algo que seja vivido dia após dia. O cristão, ele não é cristão apenas no domingo, na quinta e na terça ou no outro dia da semana. Não, ele é cristão todos os dias, todos os momentos da sua vida. Aonde ele vai, ele é uma testemunha viva do Senhor. Daí a necessidade de estar sempre avivado, porque espera-se do cristão resultados na sua vida espiritual. Espera-se do cristão um testemunho adequado, espera-se do cristão um comportamento adequado. E assim, só fará a diferença mesmo na sociedade quem for crente, que vive no Espírito, que está sempre sendo avivado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: a vida no Espírito. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar e se conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo adverte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, nós, para evitarmos o caminho mau, para distanciarmos-nos das coisas que trazem malefícios para a nossa vida, que são as obras da carne, nós temos apenas um caminho, temos apenas uma alternativa: viver e andar no Espírito. Se não fizermos isso, meus amados irmãos, nós vamos ser levados pelas influências malignas do mundo e principalmente da carne. Esta lição trata do grande conflito que nós temos de nós conosco mesmos, ou seja, com a nossa carne, com os desejos que estão na nossa carne e que precisam ser sempre vencidos com a oração, com o jejum, com a consagração de vida que nos leva a viver uma vida no Espírito. O andar em Espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada.
Amém? Prosseguindo. Por que andar em espírito? É o segundo item do primeiro tópico. O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Somente andando no Espírito, somente vivendo no Espírito, nós teremos condições de resistir às paixões carnais. Terceiro item do primeiro tópico: como andar em espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Há uma inclinação, irmãos, chamada inclinação carnal, que nos leva à morte. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Então agora, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, precisamos ter consciência de que agora vivemos uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse isso: não mintais mais uns aos outros, não furte mais, ou seja, viva uma nova vida. Vocês agora, irmãos de Éfeso, estão em uma nova dimensão. Quando você lê o capítulo 4 da carta escrita aos Efésios, você nota as recomendações de Paulo àqueles irmãos para que eles abandonem as práticas passadas, o velho homem, e assumam uma postura diferente diante de Deus e diante da sociedade, porque agora fazem parte do reino de Deus. Prosseguindo. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito e também ser cheio do Espírito Santo. Então, para andar no Espírito, não é simplesmente nós obedecermos a uma regra, obedecermos a uma determinação. Nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo, e aí seremos guiados e cheios do Espírito. Veremos então a diferença daqueles que realmente têm o Espírito Santo e são guiados por ele, porque ele tem uma vida completamente diferente, uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, uma vida entregue completamente a Deus. Os que andam e vivem no Espírito assim procedem. Segundo tópico da nossa lição, o confronto entre a carne e o Espírito. Vamos ao primeiro item do segundo tópico: carne versus Espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, precisamos entender muito bem o que o apóstolo João está dizendo. Nós já não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus e brevemente sairemos deste mundo. É claro que o mundo está envolto, está permeado de atrações, de engodos, e fazem com que o homem, por causa do prazer, por causa da satisfação carnal, se entregue às práticas
que lhe dão um prazer efêmero, passageiro. Ora, se olharmos para as obras da carne, é o que veremos. São atitudes, comportamentos que trazem até um certo prazer, mas efêmero, como glutonaria, bebedice e outros elementos que são citados ali. Entretanto, nós não temos que buscar coisas passageiras para a nossa vida. Não, nós buscamos aquilo que é eterno, aquilo que gera fruto tanto para nós, quanto para a nossa família, quanto para a nossa igreja, quanto para os nossos amigos. Não vale a pena viver uma vida de embriaguez e satisfazer a sua carne e isso trazer prejuízo para a sua família, prejuízo para a sua cidade, prejuízo para as pessoas que estão ao seu redor. Então, o que Satanás faz é levar o homem à vida de prazer, porém, um prazer efêmero. Por isso, nós precisamos lutar contra as influências carnais. Eu aprendi com um pastor algo interessante. Como vencer este conflito? Ora, vai ser vencedor aquele que for mais alimentado. Se você alimentar a sua carne, ela vai vencer este conflito contra o espírito. Mas se você alimentar o seu espírito, o seu interior, ter uma vida espiritual equilibrada, orando, lendo a palavra de Deus, servindo ao Senhor, você vencerá as influências carnais. Então, alimente o seu espírito, alimente a sua vida com oração, com meditação bíblica e certamente na hora do conflito, o espírito vencerá a carne. Prossigamos. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e outros ismos que poderíamos citar aqui. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar a quem? Ao diabo e à própria natureza carnal, ou seja, a si mesmo. Buscar a sua própria satisfação, o seu próprio prazer, sem pensar nas consequências que isso pode trazer para a sua vida e para a sua vida familiar e para a sua vida em sociedade. Prossigamos. Natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Então esteja atento e alimente o espírito para que ele possa vencer esta batalha. Prossigamos, segundo item do segundo tópico, as obras da carne. As obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificadas em pelo menos 15, diz a nossa revista, e eu coloquei 16, e eu vou explicar por quê. Porque muitas versões você vai encontrar 16 elementos como obra da carne. Vamos continuar a leitura para explicar melhor? 15 ou 16 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas. É interessante notar que o autor não citou as obras da carne no comentário, e sim no texto bíblico que lemos, na leitura bíblica em classe. E quando você olhar na sua revista, você vai ver que ele se baseou numa versão que tem 16 elementos e não 15. Mas eu vou explicar isso para você da seguinte forma. Nós colocamos aí na tela as obras da carne e colocamos também ao lado uma classificação que foi dada, é claro, para efeitos didáticos. Porque se nós observarmos bem, heresias, que está no item 3, poderia bem estar no item 2, como práticas religiosas. Mas a classificação coloca heresias como mau relacionamento humano. Vamos então entender esta classificação. Primeiro nós temos prostituição, impureza, lascívia. São práticas sexuais ilícitas. São obras da carne relacionadas a práticas sexuais ilícitas. Depois nós temos o item 2, idolatria, feitiçarias, práticas religiosas, obras da carne relacionadas a práticas religiosas.
Depois nós temos inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E temos homicídios, que na NVT, na NVI, não encontramos a palavra homicídios. E lendo em algumas Bíblias, nós vimos o seguinte, que alguns manuscritos têm esta palavra homicídios e outros não. Então, a Revista e Corrigida Fiel e a Revista e Corrigida mais tradicional deixaram ali a palavra homicídios. E contando com homicídios, nós temos 16 elementos considerados como obras da carne. Assim, este terceiro item é classificado como mau relacionamento humano. Terminando o quarto e último, bebedices e glutonarias, que são classificadas como vícios e maus hábitos. Vejam os irmãos que todas estas obras da carne estão relacionadas ao prazer, à satisfação pessoal, alguém que quer porfiar porque acha que tem razão. Eu tenho razão, então eu vou porfiar, eu vou lutar, vou pelejar. O meu pensamento é o correto, e assim ele forma um pensamento herético e acha que todos os outros estão errados. A inveja, eu quero aquilo que é do outro, eu quero, eu, sempre presente. A bebedice, eu quero me embriagar, eu quero satisfazer a minha carne. Veja que está aqui o que nós entendemos como a atração pecaminosa, porque o pecado está sempre relacionado à soberba humana, ao desejo de fazer, de ser mais do que o outro e até mesmo mais do que Deus. E foi assim que Satanás foi expulso do céu, porque ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei. E é marca registrada do pecado a soberba. Então, ao invés de nos ensoberbecermos e desejarmos apenas aquilo que é o nosso prazer, nós devemos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Diz o apóstolo Paulo o seguinte, encerrando esta listagem: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Terceiro e último tópico da nossa lição, o avivamento pelo fruto do Espírito. Primeiro item do terceiro tópico, o fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e caráter cristão. Agora preste bem atenção, meus amados irmãos, nisso que eu deixei em negrito. Foi exatamente para adverti-los quanto a esta parte da lição. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Mais uma vez entra o desejo de ser melhor, mais espiritual, eu tenho o dom de profecia. Tome cuidado com isso, irmão. Isso é perigoso. Ao invés de pensar assim, você deve levar em consideração o fruto do Espírito. E a primeira parte do fruto é amor. Então, você não pode pensar desta maneira exclusivista, com um sentimento e com complexo de superioridade, porque isso é contrário ao amor, é contrário à longanimidade, é contrário à temperança. Então, como é interessante associar os dons ao fruto. Prossigamos. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Os dons não são concedidos a todos indiscriminadamente. Deus, diz a palavra do Senhor, que o dom é dado a cada um para o que for útil, e você pode buscar com zelo os melhores dons, você pode buscar um dom espiritual. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Olha que interessante. O fruto do Espírito é a marca registrada do cristão. Os dons, não. Os dons são capacitações. Os dons capacitam o crente a desenvolver o seu ministério, quer seja pastoral, quer seja na evangelização, quer seja no socorro aos irmãos. Enfim, o dom capacita. Já o fruto, ele nasce no cristão verdadeiro. Todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não há como.
Não tem como dar testemunho sem ter o fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja que tem vários gomos, mas é um só fruto. Alguns falam os frutos do Espírito. Não, a Bíblia fala o fruto do Espírito. Então, é um fruto que tem 9 gomos, e esses 9 gomos precisam estar presentes na vida do cristão como um todo. O comentarista fala, uma parte do fruto não pode estar desassociada de outra parte do fruto. Ele usa a palavra aspecto. Então, o fruto do Espírito é gerado no crente verdadeiro, no crente que tem uma vida equilibrada, uma vida pautada na palavra do Senhor e que realmente nasceu de novo. Segundo item do terceiro tópico, nós temos os frutos. É claro, não vamos aqui detalhar nem ler cada versículo, mas apenas mostrar a você os 9 aspectos do fruto do Espírito. É o segundo item do terceiro tópico. Amor é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Depois nós temos gozo, que é a alegria produzida pelo Espírito Santo. É uma alegria independente das circunstâncias. É alegria como nós vemos lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, que diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ou seja, pode ser que a situação seja a mais desfavorável possível, o crente mantém a sua alegria no Espírito. Paz, a paz que excede todo o entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos uns dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Fé, em algumas Bíblias, fidelidade, porque não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito no coração dos crentes, no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Ou seja, você crê em Deus conforme as Escrituras e você se torna um crente fiel. E aí, nós associarmos esta fé à fidelidade. O cristão, ele é fiel porque faz parte do fruto do Espírito. Mansidão diz respeito a quê? A ser manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. E a última parte, que é importantíssima, meus amados irmãos, a temperança, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos da vida. Só esta parte do fruto do Espírito, temperança, ela confronta com várias obras da carne, como a glutonaria, como a bebedice e outros elementos que são considerados obras da carne. Portanto, o cristão deve ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alguns dizem que as 3 primeiras partes se referem a nós e Deus. Amor a Deus, gozo vindo do Espírito Santo, paz vindo da pessoa de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Outros dizem que as 3 partes seguintes está relacionada a nós e nossos irmãos. Longanimidade, benignidade, bondade, ou seja, atitudes que devemos ter com nossos irmãos em Cristo. E por último, as 3 últimas partes, fidelidade, mansidão e temperança, estão relacionadas a nós e nós mesmos. Ou seja, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser mansos e nós precisamos ser temperantes, ter autocontrole para não deixarmos que as obras da carne nos dominem e assim continuemos vivendo no Espírito. Contra o fruto não há lei. Esta frase é maravilhosa, irmãos. Não há lei alguma contra o amor, contra a alegria, contra a paz. Não há lei alguma contra a bondade.
Que lei poderemos ter contra a bondade? Que lei poderemos ter contra a mansidão? Não há lei contra o fruto. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Note, os irmãos, que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele escreveu 2 capítulos falando sobre dons, capítulo 12 e 14, e colocou no meio um capítulo que falava sobre o amor, porque amor é a primeira parte do fruto do Espírito, mas também é considerado o fruto do Espírito. Alguns comentaristas dizem que o amor está ligado a todas as outras partes do fruto. Por exemplo, como você vai ser bondoso se você não tiver amor? Como você vai ser longânimo se você não tiver amor? Como você vai ter mansidão se você não tiver amor? E como você vai ter temperança se você não tiver amor a si mesmo? Amor ao seu ministério, amor à sua família. Isso faz com que você seja temperante, com que você tenha um autocontrole para não pecar, para não afetar os demais. Então, entendemos que o amor, ele acaba representando o fruto do Espírito em sua plenitude. Assim, não há como ter dons e não exercer o amor. E para viver no Espírito, para andar e viver no Espírito, nós precisamos do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Então, vamos à nossa conclusão. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É o que temos aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, e vamos para a última lição do primeiro trimestre. Que alegria chegar nesta última lição e voltaremos ao que é o tema do nosso trimestre: aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu me despeço de você agradecendo por tua participação aqui comigo. Obrigado por estar assistindo este vídeo e compartilhe com outros irmãos para que também tenham contato com este nosso material e possam assim ministrar as suas aulas. E se você é aluno, aproveite para estudar bem esta lição e chegar no próximo domingo em sala de aula com a lição estudada e pronto para ajudar o seu professor na exposição deste assunto. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te dê um ótimo domingo de estudo no próximo domingo. E que a bênção de Deus repouse sobre você e sua família. E te aguardamos aqui no próximo trimestre. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.